Nos bastidores do silêncio religioso, circulam relatos de homens e mulheres que, após anos dentro da congregação cristã no Brasil, afirmam ter sido submetidos a um tipo de controle emocional que não perceberam de imediato. Muitos desses testemunhos, reunidos em fóruns online, entrevistas anônimas e relatos informais, sugerem que o ambiente, para alguns, não era apenas um espaço espiritual, mas também um território onde questionar poderia significar colocar sua salvação em risco. Segundo ex-membros que aceitaram, sob anonimato, narrar suas experiências, o controle emocional não se apresentava de forma explícita, como uma ordem direta ou regra escrita. Pelo contrário, surgia aos poucos, como um ar invisível que pairava em cultos, conversas e aconselhamentos com obreiros. Um dos relatos afirma: não era permitido contestar. Quando eu perguntava sobre doutrina, sobre a forma de administrar a igreja, ou até sobre passagens bíblicas interpretadas de maneira muito rígida, eu não recebia explicações claras. Eu recebia advertências. Era como se minha dúvida fosse pecado. Para muitos dos ex-membros, a dificuldade não estava em crer em Deus. A fé continuou após a saída, mas sim na convicção de que não podiam expressar dúvidas sem serem rotulados como fracos espirituais, rebeldes ou carnais. Uma ex-integrante afirma que durante anos acreditou que até mesmo pedir ajuda psicológica era visto com maus olhos. Eu sofria de ansiedade, mas tinha medo de dizer que fazia terapia. Quando contei a uma irmã mais antiga, ela disse que eu procurasse o joelho no chão e não a cadeira de um psicólogo. Eu fiquei com medo de tocar no assunto novamente. Não há um manual oficial que diga que um membro não pode questionar obreiros. Porém, os relatos sugerem que, culturalmente, havia ambientes em que o diálogo não era incentivado. Alguns entrevistados afirmam que expressões como "Deus revela tudo no púlpito" e "quem é espiritual entende, quem não é questiona" eram usadas com frequência, criando a ideia de que toda a orientação espiritual verdadeira viria exclusivamente da liderança, e não do pensamento individual orientado pela Bíblia em estudo próprio. Esse ponto nos leva a outro elemento frequentemente citado: a relação com o estudo bíblico. Muitas das narrativas mencionam que, para certos grupos, o estudo sistemático das Escrituras não era incentivado fora da igreja. Uma ex-membro relatou: eu tentei participar de grupos de estudo bíblico fora da congregação e me disseram que era perigoso, que eu poderia ser confundida por doutrinas estranhas. Mas eu só queria aprender mais. Eu sentia que só podia escutar, não pensar. Outro ex-membro destacou que, quando ele tentou questionar interpretações doutrinárias em uma reunião informal, recebeu um aconselhamento que o marcou profundamente. O cooperador me disse que na congregação, quem pensa demais se desvia. Aquilo doeu em mim, porque eu achava que pensar sobre Deus era parte da caminhada espiritual. Esses relatos, novamente atribuídos de forma anônima, estruturam um cenário onde, para alguns frequentadores, o ambiente se tornava emocionalmente restritivo. Não se tratava apenas de uma relação espiritual, mas de um sistema em que divergência podia ser interpretada como afronta à própria vontade divina. O medo de desagradar a Deus. A característica mais citada por ex-membros é o medo. Não o medo da liderança humana, mas da consequência espiritual atribuída à discordância. Para muitos que relataram suas experiências, o temor não estava em desobedecer homens, mas sim em desagradar a Deus ao demonstrar qualquer forma de questionamento. Um depoimento declara: eu sentia que se eu pensasse diferente do ancião, eu estava pensando diferente de Deus, e como eu poderia me levantar contra Deus? Essa confusão entre a autoridade religiosa e a autoridade divina mexeu muito com a minha mente. Esse tipo de ligação entre a autoridade espiritual e a instituição pode gerar um efeito descrito por psicólogos religiosos como interceptação da consciência, quando a pessoa passa a desconfiar da própria capacidade de interpretar a fé. Em alguns casos, segundo relatos, isso levava à dependência emocional dos obreiros. A cultura do silêncio. Muitos entrevistados afirmam que existe uma espécie de código não escrito. Não se fala contra a obra. Isso não seria apenas uma recomendação de prudência ou reverência, mas um instrumento de coibição social. Frases relatadas por ex-membros incluem: melhor ficar calado do que perder a fé. Quem questiona vira motivo de oração.
Falar contra um ungido traz condenação. Uma ex-frequentadora, hoje membro de outra denominação, diz: Eu não falei nada por anos. Eu via situações que não condiziam com o amor cristão, mas eu achava que se eu comentasse, eu perderia minha salvação. Consequências emocionais. Em entrevistas concedidas de forma reservada, alguns ex-membros relatam sintomas de culpa ao pensar diferente, insegurança espiritual, medo de punição divina, crises de ansiedade em cultos, sensação de inadequação constante. Alguns afirmam que após deixarem a congregação, precisaram de acompanhamento terapêutico para reconstruir a autonomia emocional e espiritual. Uma ex-membro conclui: Eu ainda amo a Bíblia, eu ainda creio em Jesus, mas precisei aprender que a voz de Deus não pode vir apenas de pessoas específicas vestidas de autoridade. Eu precisei me reencontrar com a fé sem medo. Considerações finais desse tópico. Este capítulo não busca afirmar que todas as comunidades, anciãos ou cooperadores da CCB pratiquem controle emocional. Há milhares de membros que relatam experiências positivas, acolhedoras e transformadoras na denominação. Porém, ignorar os testemunhos de sofrimento seria desonesto do ponto de vista investigativo. O que se pode afirmar é que existem ex-membros que relatam ter vivido medo, silêncio e bloqueio emocional. Para essas pessoas, questionar era sinônimo de ofensa espiritual. A dissociação entre fidelidade doutrinária e saúde emocional gerou traumas para alguns. Essas narrativas mostram que, para determinados grupos de ex-fiéis, o controle emocional não era apenas algo percebido, mas vivido profundamente e, em seus relatos, é a razão principal de terem decidido partir. Entre os testemunhos de pessoas que relatam ter deixado a congregação cristã no Brasil, um elemento aparece com grande frequência: a percepção de que havia um cercamento social, um distanciamento gradual de outras experiências de fé e até mesmo de relações familiares externas à igreja. Embora membros ativos da CCB afirmem que a igreja não proíbe oficialmente convivência com outras denominações cristãs, ex-membros relatam que em algumas localidades predominava uma cultura de alerta, desconfiança e distanciamento em relação a outras igrejas. Uma das entrevistadas descreveu: Eu cresci ouvindo que visitas a outras igrejas eram perigosas, que lá havia engano, confusão e pessoas desviadas. Isso me fez ter medo do mundo fora da congregação, inclusive medo de parentes que eram de outras igrejas. Assim como esse depoimento, muitos outros afirmam que qualquer envolvimento externo, estudo bíblico, grupos de oração, retiros espirituais ou congressos, era visto com reservas. Isso, segundo os relatos, faria com que os membros se sentissem protegidos, porém limitados. A questão central não seria apenas o isolamento físico, mas principalmente o isolamento simbólico, uma separação mental entre nós e eles. Doutrinólogos e pesquisadores do comportamento comunitário afirmam que tal dinâmica pode fortalecer o senso de identidade do grupo, mas também pode fortalecer sentimentos de medo, inadequação e dependência emocional. Segundo relatos de quem saiu da denominação, essa construção não se dava através de discurso oficial, mas por meio de frases repetidas em conversas, testemunhos e até exortações em cultos. Algumas expressões mencionadas por ex-membros incluem: na graça, Deus se manifesta. Fora é mistura de confusão. Aqui está a obra verdadeira, lá fora tem mistura. Outras igrejas se venderam ao mundo. Um ex-membro relatou que, quando comentou que havia assistido a uma pregação de um pastor de outra denominação, foi advertido. O cooperador me chamou na porta depois do culto e disse que eu precisava vigiar, que ouvir esses pregadores poderia contaminar minha fé. Outro relato descreveu um episódio familiar. Minha prima ia em outra igreja evangélica. Quando ela chamava para cultos especiais, eu queria ir, mas minha mãe dizia: lá não tem virtude, filha. Aqui Deus revela, lá não. Eu cresci com medo do mundo fora da congregação. Nesses relatos, o isolamento não acontecia como prisão, mas como formação de convicção emocional, onde deixar a congregação significava perder a proteção espiritual e, em casos mais extremos, a salvação. Vários ex-membros afirmam que ao longo dos anos perderam vínculos sociais fora da igreja. Isso teria acontecido não necessariamente porque eram proibidos de se relacionar com pessoas externas,
mas porque muitas vezes era mal visto manter intimidade com quem não partilhava da mesma doutrina. Uma ex-frequentadora conta: eu deixei de ir a aniversários de amigos, recusava convites de casamento e até me afastei de colegas de trabalho. Achava que se convivesse demais com eles, eu poderia enfraquecer espiritualmente. Em alguns relatos, o isolamento avançava ao ponto de interferir na vida profissional. Um homem contou que evitava buscar promoções no emprego porque temia ser convidado a participar de confraternizações fora do universo religioso que conhecia. Outro relato descreve: eu queria estudar música, mas disseram que o conservatório tinha influências do mundo e que Deus não queria isso para mim. Desisti do meu sonho porque achei que teria tropeços espirituais. As narrativas de ex-membros frequentemente mencionam conflitos entre familiares que seguiam a CCB e parentes que frequentavam outras igrejas. Alguns dizem que, mesmo sem ser proibido manter contato, a convivência se tornava tensa. Uma mulher entrevistada relatou: quando meu irmão se tornou membro de outra igreja, ele começou a ser tratado como alguém que havia se desviado. Ele estava firme em Cristo, mas não era visto assim. Outro depoimento narra um episódio. Meu marido, expulso seu laboral, sentia-se espiritualmente superior. Ele dizia que Deus só falava dentro da congregação. Eu me sentia pequena, como se minha fé fosse defeituosa. Os ex-membros afirmam que quando alguém deixava a instituição, era comum que a comunidade tratasse o ato como uma perda espiritual. Alguns disseram ter ouvido frases como: vamos orar porque ele perdeu a graça. Fulano caiu da fé. Não se mistura com quem saiu para não esfriar espiritualmente. O medo de sair. Entre os entrevistados, um sentimento comum aparece: o pavor de deixar a congregação. Alguns dizem ter permanecido anos mesmo se sentindo espiritualmente feridos, porque acreditavam que sair era o mesmo que abandonar Deus. Um ex-membro resume esse sentimento: para você entender, eu não tinha medo de mudar de igreja, eu tinha medo de ir para o inferno. Essa relação entre permanência institucional e salvação espiritual é um dos elementos que pesquisadores chamam de dependência religiosa, quando a identidade espiritual da pessoa se confunde com a estrutura organizacional. Alguns relatos afirmam que havia uma resistência ao estudo bíblico teológico fora do púlpito, o que faria com que muitos membros não comparassem doutrinas e não formassem suas próprias interpretações. Uma ex-membro afirma: eu só percebi o quanto não conhecia a Bíblia quando saí. Eu me considerava crente há 20 anos, mas tinha medo de ler temas que não ouvira no púlpito. Ao deixarem a congregação, alguns ex-membros dizem ter sentido duas realidades opostas: alívio e liberdade espiritual, e solidão e sensação de perda identitária. Uma das entrevistadas narrou: eu precisei aprender a fazer amigos de novo. Eu só tinha contato com a igreja. A vida fora parecia um lugar perigoso. Demorou anos para eu entender que Cristo não estava preso a um adereço. Outro afirma: eu achava que não existia a presença de Deus fora de lá. Quando visitei outra igreja e senti paz, eu chorei. Eu percebi que Deus não cabe numa parede. Este tópico não afirma que toda a CCB ensine essas práticas ou incentive isolamento. A própria denominação possui milhares de membros que relatam comunhão saudável e relacionamentos amplos fora da igreja. Porém, os relatos apresentados aqui indicam que, para parte dos ex-membros, o isolamento foi real, profundo e emocionalmente marcante. Entre os testemunhos compartilhados por pessoas que afirmam ter deixado a congregação cristã no Brasil, um padrão recorrente aparece em discussões online, entrevistas anônimas e grupos de apoio religioso pós-saída. O relato de que certas situações consideradas delicadas, especialmente envolvendo membros de destaque, teriam sido tratadas internamente, sem ampla comunicação ou processos investigativos formais. É importante, desde o início, ressaltar um ponto fundamental para a integridade deste trabalho. Não há evidências oficiais ou documentadas que provem que isso é uma prática institucional da CCB. E não se afirma aqui que tais ocorrências fazem parte de normas internas. O que existe são relatos de ex-membros que podem refletir experiências restritas a determinadas localidades, interpretações pessoais e lembranças subjetivas, não necessariamente representando a totalidade da denominação. Dito isso, os testemunhos compartilham um eixo temático comum: a percepção de que alguns casos que poderiam gerar escândalos, traições, conflitos morais, uso inadequado de autoridade espiritual,
problemas financeiros ou denúncias de condutas inapropriadas teriam sido tratados com reserva, sob a justificativa de preservar a imagem da Igreja, a unidade comunitária e, segundo alguns relatos, a obra de Deus. Entre os depoimentos de ex-participantes, uma frase aparece repetidamente, com pequenas variações. Para não escandalizar a obra. Melhor evitar escândalo no meio do povo. A obra não pode ser exposta ao mundo. Esta justificativa, segundo os depoimentos, era apresentada como argumento para evitar que determinados assuntos chegassem ao público geral ou à justiça secular, quando necessário. Alguns ex-membros afirmam que, após tentarem reportar questões sérias, foram orientados a resolver em silêncio para não gerar divisão espiritual. Uma ex-participante declarou em entrevista anônima: "Eu não queria expor ninguém. Eu só queria que me ouvissem. Mas me disseram que levar o assunto adiante seria escandalizar a obra e que Deus não se agrada de quem causa escândalo." Esta mesma expressão teria sido utilizada, segundo outros relatos, em situações envolvendo lideranças religiosas. Um ex-membro descreveu: "A orientação era clara. Se envolvia alguém do ministério, era para tratar com mais sigilo ainda." Novamente, estas são percepções relatadas por ex-membros, não afirmações documentais sobre diretrizes oficiais. O papel do perdão e sua interpretação. Diversos relatos mencionam que, em certas situações, citar o perdão cristão teria servido como argumento para encerrar conversas sobre falhas ou condutas inadequadas. Segundo alguns testemunhos, devemos perdoar e esquecer. O sangue de Cristo cobre todas as coisas. Quem expõe, julga, e quem julga, será julgado. Embora tais ensinamentos façam parte de doutrinas cristãs amplas, ex-participantes relatam que a interpretação prática do perdão poderia, em contextos específicos, se transformar em ferramenta de silenciamento involuntário. Um ex-membro relatou: "Eu não era contra o perdão, mas eu acreditava que perdoar não significava ignorar, e senti que estavam tentando fazer essas duas coisas serem a mesma." Para alguns membros que dizem ter tentado levar denúncias a instâncias externas, como conselhos tutelares ou órgãos jurídicos, surgiram barreiras emocionais e espirituais que os impediram de agir. Diversos testemunhos afirmam que havia, em determinados contextos locais, uma ideia persistente de que procurar autoridades civis seria sinal de falta de fé ou demonstração de rebeldia contra a orientação espiritual. Alguns relatos citam frases como: "Não leve os irmãos ao tribunal." Quem é de Deus não expõe o corpo de Cristo ao mundo. Resolver com o mundo é pequena fé. Esse tipo de dinâmica, se real para essas pessoas, pode gerar o que estudiosos chamam de conflito moral interno, uma sensação de estar traindo tanto a fé quanto a própria integridade pessoal caso denunciem algo às autoridades. O peso do silêncio comunitário. Outro elemento recorrente nos relatos é o medo, não apenas da liderança, mas do julgamento dos outros membros. Ex-participantes dizem que havia temor de se tornar tema de conversas, ser visto como instrumento de escândalo ou continuar a frequentar os cultos sob olhares de desconfiança. Uma testemunha anônima afirma: "Falar algo sério era como abrir uma porta para o isolamento. Não porque te expulsavam, mas porque você passava a ser observado." Esta observação é coerente com pesquisas sociológicas sobre comunidades religiosas fechadas, nas quais a reprovação social pode ser emocionalmente equivalente ao exílio. Exemplos mencionados por ex-membros, sem detalhes pessoais. Os ex-participantes relatam que entre as situações tratadas com reserva estavam: tipo de situação mencionada, forma como, segundo relatos, teria sido tratada, conflitos conjugais, traições, aconselhamento interno para evitar escândalo, problemas morais envolvendo obreiros, orientação para manterem oração e silêncio, discussões sobre o uso de autoridade espiritual, diálogo restrito a poucos irmãos mais antigos, casos envolvendo menores. Havia medo de procurar a lei do mundo. Por razões éticas, legais e morais, nenhum dos casos aqui citados será descrito com detalhes, nomes ou circunstâncias reconhecíveis. Consequências emocionais relatadas. De acordo com psicólogos que atuam com ex-fieles,
O silenciamento pode gerar culpa religiosa crônica, dificuldade de confiar em líderes novamente, sensação de traição espiritual, depressão e ansiedade, medo de novas comunidades de fé. Um ex-membro sintetiza essa experiência assim: é fundamental reforçar, não se afirma aqui que essa seja a realidade de toda a CCB, nem que tais práticas sejam oficiais ou universais. Há inúmeros testemunhos positivos e pessoas que relatam experiências espirituais profundas, transformadoras e saudáveis dentro da denominação. O foco desse tópico se restringe aos relatos apresentados por pessoas que afirmam ter passado por experiências de silenciamento religioso.